Todo desejo é manancial de poder. Com essa frase, Clarencio inicia o primeiro capítulo do livro Entre a Terra e o Céu. E que outra frase impactante poderia ser mais adequada para um capítulo que se chama Em Torno da Prece. Aliás, é importante perceber que tanto o título já anuncia, como tudo que é dito, tudo que é trazido pelo autor espiritual do livro, André Luiz, ao longo desse primeiro capítulo, serão conceitos, lições que ao longo de toda a obra serão presenciadas pelos leitores em ações práticas, em circunstâncias, em vidas, em vivências. Assim como Emmanuel descreve no prefácio do livro, nós encontramos a nós mesmos nessa obra. Nós encontramos quadros que são muito conhecidos, encontramos situações que são as situações muito características da nossa trajetória na vida terrestre, na experiência humana. E o nosso convite com essa série é para que nós possamos olhar a obra nos detalhes, prestando atenção nos sentimentos, nos dramas característicos da nossa experiência na Terra, para que nós possamos aprender com eles, trazendo para a nossa vivência. Quando ele diz, todo desejo é manancial de poder, já é um aviso, uma lição importantíssima. Nós lembramos da lição de Jesus. Buscai e achareis. O que é que temos buscado? É lição importante a ser refletida. Mas, como dizíamos, tudo que encontraremos no livro, em experiências, em vivências, em situações que vão ser apresentadas, nós encontramos aqui os pressupostos, as explicações das forças que atuam, que agem nesse processo. Então vejamos os primeiros lances, os primeiros traços dessa obra. Inicialmente, André Luiz descreve que eles estão no Templo do Socorro. É uma instituição da cidade espiritual de Nosso Lar, onde André Luiz, espírito, habita. E ele fala que ali eles estavam então recebendo lições. André Luiz vai nos levando nessa trajetória dele de aprendizado, de experiência, de ganhando cada vez mais maturidade espiritual e nos leva nessa viagem junto com ele. Então é interessante percebermos, há no plano espiritual instituições dedicadas a determinadas finalidades, como aliás nós vemos no livro Nosso Lar, que estudaremos oportunamente aqui. Mas diz André Luiz assim, no Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós o ouvíamos com a melhor atenção. E aí ele diz, todo desejo é manancial de poder. Por que será que ele começa a falar de prece, já falando dessa força, desse poder? A planta que se eleva para o solo, que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. O fruto da planta que se eleva do solo e movimenta e mobiliza energias para entregar algo é um ser que ansiou por multiplicar-se. Mas aí alguém pergunta, mas todo pedido, todo petitório reclama alguém que o ouça. Reclama alguém que seja, que possa captar esse pedido, essa escuta. Quem terá respondido aos rogos sem palavras da planta? O venerando orientador respondeu tranquilo. A lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos por meio dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos a que se propunha. Paremos um pouco aqui para pensar. Nessas primeiras linhas,
André Luiz já nos leva a uma profunda reflexão do quanto nós estamos imersos em leis naturais. A prece não tem nada de sobrenatural. Está imersa em leis da natureza. E quando o benfeitor nos leva a uma reflexão sobre a planta, falando que essa força que mobiliza a planta no anseio por multiplicar-se que gera um fruto, ele está nos levando a pensar. A prece faz parte de leis naturais da natureza. É mecanismo profundamente conectado com leis que obedecem a princípios naturais. Não há nada de sobrenatural. E ele vai nos fazendo entrar nessa sensação de conexão profunda com a natureza. O quanto nós, na trajetória evolutiva, trazemos essa herança em nós, e a prece que nós fazemos hoje, ela é a herança desse passado de longa e lenta evolução. Percebe isso? Percebe essa conexão? Essa ideia será muito importante ao longo de toda a obra. A percepção de todas as leis que nos regem, inclusive no campo do espírito, no campo moral, são leis naturais. São leis da natureza. Como nós aprendemos em um livro dos Espíritos, todas as leis da natureza são leis divinas. Mas Clarencio ainda diz assim, e nos levando à percepção de que em todos os degraus da evolução há seres, há etapas evolutivas nossas a que nós respondemos ou irradiamos um pedido, um petitório, um anseio, um desejo em cada degrau evolutivo que corresponderá a uma captação adequada ao degrau evolutivo, à criatura apta a fazer o atendimento a esse pedido. Calma, gente, porque ao longo do livro nós vamos ver isso na prática, na vida das pessoas. E poderemos, quem sabe, passar a perceber na nossa vida. Mas o Clarencio ainda diz assim: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade, olha esse conceito que o Clarencio vai trazer. Assim como conhecemos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios, em todos os domínios do universo, os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais descem a fluxo. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a um fluxo, transubstanciadas de maneira infinita, da luz suprema à treva total e vice-versa. Temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, por intermédio de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade. Veja só, Clarencio está elencando um grau de reinos que atendem, que captam e que respondem a esse fluxo e refluxo do Criador, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude. Parece que ele está falando do átomo ao arcanjo, que modificam a energia divina de acordo com a gradação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Aqui eu te convido, pare um minuto. Feche os olhos. Se você quiser, feche os olhos.
E respira fundo. Você consegue perceber um fluxo e um refluxo. E quando nós expelimos um sopro, não é à toa que Clarence utiliza uma metáfora para falar desse fluxo e refluxo da força divina do Criador. Não é à toa que ele utiliza essa metáfora. Claro que é uma metáfora, mas não é à toa. Quando nós começamos a observar a nossa respiração, ela atende a esse princípio. Né? Nós trazemos uma força para dentro do nosso organismo e essa força vem e nutre as nossas células e nutre o nosso sangue, que leva essa força a todo o nosso organismo físico. Né? Os sons, são os sons da natureza. Quem dera coisa da natureza. Então essa força adentra nosso organismo e leva energia, o oxigênio, entre outras substâncias. E essa comparação, quando nós olhamos para a natureza, outro dia assisti a um documentário falando sobre a Terra, o planeta inteiro, que conforme as eras passam, o planeta modifica o seu nível de oxigênio na atmosfera e de gás carbônico. Claro que atualmente a influência humana desequilibra muito esse processo, mas o planeta ao longo das eras, no estudo da natureza, é possível observar um movimento de respiração planetária. E nós vamos percebendo que tudo obedece a esse princípio de sístole e diástole. Numa energia pulsante. Então pense no teu organismo, né, puxando essa força e expelindo essa força. E esse sopro. E aí nós imaginamos Deus nessa metáfora insuflando num sopro a sua força pelo universo. Como Clarencio diz, as forças divinas descem do centro divino, se espalham por todo o universo e são captadas por todos os seres como se fosse uma respiração divina. Gente, é claro que isso é uma metáfora, mas é como se fosse uma respiração divina. Pense que as nossas células físicas estão também numa trajetória evolutiva. No degrau evolutivo em que elas se encontram, elas captam uma força que elas recebem e transformam aquilo em energia, em diferentes resultados, a fim de que o ser que nos compõe possa se movimentar, possa agir. E elas também fazem o seu processo de evolução. Assim como Clarencio compara com a planta. E ele vai comparar conosco. Veja que noção de conexão. Como essa força está presente em toda a nossa trajetória evolutiva. A prece que nós fazemos hoje é a herança dessa trajetória evolutiva. E o que faremos amanhã, em estágios mais avançados da evolução, será ainda inimaginável para nós atualmente. Né? Então, essa é uma metáfora, porque expressa um movimento do universo. Através dessas forças naturais, leis naturais, que são leis divinas. Do microcosmo, que evolui em nós, até as imensas estrelas do espaço, do universo, tudo está mergulhado nesse movimento incessante.
nessa força divina. E em cada degrau, cada um de nós capta uma porção desse sopro divino, transforma e oferece ao universo. Como ele diz, os concentradores da bênção. Na comparação que ele faz com a energia elétrica, como temos os transformadores. Então ele segue dizendo, Clarencio, cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia até os céus. Gente, olha, Clarencio está citando aquela metáfora bíblica e está falando o quanto ela ligava a terra aos céus, entre a terra e o céu. Porque nós estamos profundamente conectados à nossa trajetória pelos planos materiais, em evolução e ascensão para os planos elevados, sublimes, nessa metáfora aqui de estar entre a terra e o céu. Então ele diz, a prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando uma reação que lhe corresponde. Uma ação que tem uma reação correspondente a essa atitude, a essa ação. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que ela está destinada. Qual é a finalidade da prece que nós fazemos? Ela é uma prece que tem por objetivos, por finalidades, coisas materiais? Ou são objetivos nobres, elevados, para a vida moral do espírito, para a nossa elevação, para a nossa transformação moral, que objetivam as reais finalidades da vida? É importante pensar, porque a nossa prece vai pairar na região própria àquele objetivo. Lembre que eu falei, Clarencio está trazendo vários conceitos, mas logo em seguida nós vamos ver isso na prática, na vida, como isso acontece na vida dos seres. Então ele diz, desejos banais encontram realização próxima, na esfera próxima em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre, esses alcançam as alturas, esferas superiores. E lembre, em todos os degraus da vida, há seres que vão captar esse pedido, essa rogatória. Então, algo que eu queria chamar a atenção aqui, o André Luiz, com muita frequência, destaca isso. O mentor generoso fez pequeno intervalo como a dar-nos tempo para refletir. É muito comum a gente perceber isso. Os benfeitores espirituais, quando estão trazendo profundas lições, eles fazem uma pequena pausa para que nós possamos refletir no conceito. E aí a gente pode elaborar o pensamento, fazer as conexões necessárias, e daí ele prossegue. Cada prece, quanto cada emissão de força se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados de inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo. A maneira de estações receptoras. Há estações, há seres que sintonizam com a característica do nosso apelo, porque a nossa prece ela tem a frequência do seu objetivo, da sua intenção, da sua força. E o ser que vibra, que vive naquela frequência, é o que vai captar, é o que está apto a sintonizar e captar aquela frequência. Como o rádio, como a sintonia, né? Como um canal que nós sintonizamos naquela frequência e daí captamos aquela emissão, aquele pedido. Então ele diz assim, sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica,
está constituída pelas criaturas de Deus em diversas ideias, idades e posições. Olha o que ele fala. No reino espiritual, está trazendo uma ideia desse reino espiritual. Se nós já falamos aqui do reino mineral, vegetal, hominal, angelical, né? O reino espiritual. Compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, se espiritualiza, se desmaterializa cada vez mais, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Sabe o que ele está dizendo? Conforme nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos colocando mais em condição de estar na frequência da vontade ou desse fluxo do Criador. E aí nós entramos no movimento do Criador, nesse fluxo e refluxo. Quando o Criador, nessa metáfora do fluxo e refluxo, vem o sopro do Criador, e essa força divina vai se exteriorizando em todos os planos da vida, há o refluxo, né? E esse refluxo é o convite à ascensão espiritual. São os movimentos da vida. A força desce, a fim de que nós possamos ir captando, transformando, oferecendo isso para a criação divina e nesse processo ir ascendendo, realizando a nossa ascensão, a nossa subida espiritual no rumo dos planos superiores. É o fluxo e o refluxo. É como se Deus nos chamasse, estivesse em busca, aguardando a nossa subida na direção dos planos superiores. É isso, é essa subida. Então, nós vamos aprimorando qualidades do Criador em nós e vamos nos harmonizando com a lei. Nós entramos no fluxo da vida. Quando nós passamos a opor resistência a esse fluxo, é quando nós passamos a experimentar a rebeldia. É quando eu me nego a participar desse fluxo divino, que é a finalidade de nós existirmos. A finalidade da vida é entrarmos nesse fluxo da vida, das leis divinas, entrarmos no fluxo da lei da natureza. Quando nós entramos na rebeldia, opomos resistência, é quando nós passamos a experimentar a dor, muito mais do que a dor, a infelicidade. Que a dor é a experiência inerente ao nosso plano, no momento em que nós atravessamos. E mesmo espíritos muito elevados, quando encarnam na Terra, experimentam profunda dor, mas não a infelicidade. Aí é essa percepção do espírito, quando o espírito se percebe integrado ao fluxo da vida, harmonizado com a lei divina, aí passa a fruir uma sensação de felicidade, de contentamento, de preenchimento, né? Não de vazio existencial, de preenchimento, ainda que a gente experimente dores, porque passamos a integrar o fluxo que dá o sentido, né? Do que é o sentido da nossa vida. E aí, Clarencio ainda diz assim: quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito do Pai, essas qualidades do Pai, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Quanto mais avançamos, quanto mais aprimoramos em nós a capacidade de estar no fluxo harmonizado com a lei, ampliamos a nossa capacidade de responder aos apelos da vida. E nos colocamos mais em condição de sermos instrumentos de Deus.
de sermos esses concentradores mais poderosos. Ou seja, vamos nos tornando espíritos mais maduros, com mais responsabilidades, e podemos auxiliar mais, e podemos amparar mais, servir mais de exemplo, e vamos nos tornando mais plenos com isso. Contudo, alguém pergunta, eu adoro essas perguntas que surgem porque elas são as nossas. André, muitas vezes André representa a nossa dúvida, o nosso anseio, a nossa inferioridade, né? E muitas vezes são os companheiros que surgem que nas suas perguntas representam a nossa dúvida. E aqui um companheiro diz assim, contudo, aliás, é o companheiro Hilário que vai nos acompanhar ao longo do livro, espírito que é parceiro, companheiro de André Luiz nas lições, o espírito Hilário, ele diz, contudo, como é que nós podemos interpretar o ensinamento, esse conceito dessa força, como é que nós podemos interpretar quando estivermos à frente de propósitos malignos? Será que podemos tomar o mesmo conceito? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Porque lembremos que estamos falando aqui da prece. E entendendo esse fluxo da força, Hilário pergunta, mas aqui também seria o caso da prece? Aí o benfeitor diz assim, calma. Não utilizemos a palavra prece quando se trate do mal, da busca do anseio pelo mal. Utilizemos palavras distintas, porque são coisas distintas. Então ele diz, utilizemos invocação. Estou invocando forças. Então ele diz, quando alguém nutre o desejo de perpetrar, de executar, de cometer uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará, será responsável por essa invocação. Lembra, lá no início, todo desejo é manancial de poder. Então a pessoa está invocando forças pelas quais ela se responsabilizará. Olha só, pelos impulsos infelizes de nossas almas, muitas vezes descemos às desvairadas vibrações de cólera ou do vício. E ali, nessa posição, é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas entidades, a certas mentes malignas, a certas mentes que se estagnaram na ignorância e que se fazem instrumento de nossas baixas realizações ou das quais nos tornam deploráveis joguetes das sombras. Ou seja, se há quem atenda o petitório elevado, benéfico, de finalidades sublimes, há quem atenda e sintonize com a invocação de forças do mal, com forças que intentam, que buscam o crime, o equívoco, o tropeço. Quando nós passamos a acalentar essa invocação de força no pensamento secreto, num desejo acalentado, que às vezes aos olhos materiais pode até não nos parecer crime, mas quando passamos a nutrir um desejo secreto, estamos invocando forças e sintonizando com elas e seremos responsáveis por isso, porque essas forças invocam seres que sintonizam com elas, sintonizam conosco, e nós seremos atraídos e nos levaremos a circunstâncias que venham atender o pedido que estamos realizando. Todo desejo é manancial de poder e nós somos responsáveis. No campo do espírito, é preciso saber que o pensamento é força marcante, é força viva, atrai, sintoniza, materializa, cria circunstância, atrai forças, pessoas, mentes, muitas delas estagnadas no crime, na inferioridade. E elas poderão se fazer instrumentos da materialização do nosso desejo. Ou nós poderemos criar situações
que irão materializar o nosso desejo. Eu sei, pode parecer que está muito teórico tudo isso que nós estamos falando, mas há um motivo. André Luiz e Clarencio estão trazendo esses conceitos iniciais. Repito, estou me repetindo aqui. Nos próximos capítulos nós vamos ver isso na vida, nas circunstâncias das pessoas. Então é importante bem compreender esses conceitos. Por isso, a direção do nosso pensamento está afeta, ligado à nossa responsabilidade. Então ele diz, analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porque o nosso pensamento voará adiante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E aí o ministro sorriu benevolente e diz assim, estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se for um quisto de curta ou longa duração a dissolver-se, por fim, no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e afeiçoam. Vocês acham que é à toa que o benfeitor utilizou a figura de um quisto? Imagina um fluxo sanguíneo. Quando surge um quisto numa veia que impede o fluxo sanguíneo, nós temos uma enfermidade. Nós temos ali um problema sério, que é preciso uma intervenção cirúrgica, muitas vezes, para desobstruir aquela veia, para que o fluxo sanguíneo continue levando força, levando vida àquele órgão, àquela região do corpo físico. Assim é no universo, nos planos da vida. Uma inteligência que se torna rebelde ao fluxo divino da lei da natureza é como esse quisto. E ele diz, o mal é sempre um círculo fechado em si mesmo, porque ele se escraviza, ele se prende num círculo de circunstâncias, de situações, e, gente, por vezes, vou usar uma palavra, nós enquistamos, nós nos prendemos a círculos de reencarnações porque paralisamos a nossa mente na rebeldia do fluxo divino. Nos paralisando a nossa existência naquela experiência dolorosa, negativa, do mal, e nos fechamos nesse círculo. O bem, quando se entrega ao fluxo de servir a Deus, de servir a lei da natureza, ele se expande cada vez mais. Ele é ilimitado, porque se amplia através de todo o universo. Mas o que ele diz? Esse quisto formado com o tempo, com as experiências, haverá de dissolver-se no fluxo divino. Assim como a enfermidade, que com uma intervenção, com um medicamento, com a mudança de hábitos, com novos alimentos, com novos hábitos, ela vai se dissolvendo e volta à saúde. A saúde. Que bonita é essa comparação que ele vai fazendo, né? Nos colocando no entendimento de que nós estamos imersos na natureza. Nós estamos conectados com a natureza. Então ele diz, o Senhor tolera a desarmonia a fim de que por intermédio dela mesma se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, uma vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os, os que praticam o mal, a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. O bem é o fundamento da lei e não há como mover isso, não há como mudar isso. A responsabilidade, fiquemos com essa frase,
a responsabilidade é princípio divino a que ninguém poderá fugir. Não fugimos da responsabilidade que nos cabe. Jamais. Jamais. Aí, nesse instante, uma jovem adentra o local onde eles estavam conversando e traz informações. Como alguém que irrompe e nos chama dessas meditações e dessa reflexão destes tantos conceitos profundos e nos chama para a realidade no sentido assim, vamos para como isso acontece na prática. E ela diz assim: irmão Clarencio, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações sob suas diretrizes pede socorro com insistência. Tem alguém que está pedindo ajuda, está em prece. Aí ele diz, mas é um apelo urgente? É um apelo individual urgente? E a jovem diz, é um assunto inquietante, mas numa prece refratada. O prestimoso instrutor então convidou-nos a acompanhá-lo e a seguir atentamente. Prece refratada? Mas o que será isso? O que será uma prece refratada? Então eu te convido a estarmos juntos no próximo episódio da série Espiritualidade na obra de André Luiz, nessa temporada Entre a Terra e o Céu. Se agora, nesse capítulo, experimentamos as lições no plano espiritual, aqui na metáfora do céu, no próximo capítulo, nós descemos à Terra, aos planos terrenos. Eu te espero no próximo episódio. Um abraço.